dinheiro de lavar porque acabou. Eu vou separar esses lápis, os novos pelos velhos. Os lápis novos ficar nesse estágio. Eu já peguei. Tem um montão disso. Ô mãe, agora eu tenho 3 estojos. Porque a mãe vai me deu um, aí eu tenho esse. Isso aí pode jogar no mato. Não, isso aí tu usa em casa. Isso é verdade, eu vou usar em casa. A partir do momento que você comprou objeto novo, Lohane, o outro que não presta, tem que jogar fora. Porque se prestasse, não precisava de comprar um novo. Ó, chego. Eu adorei. Colocando os lápis. Vou colocar depois. Porque não tem nada pra escapar. Gente, tá muito bonito. Tá esse aqui. Esse aqui. Gente. Ai, eu amei. Parte 3 casa. Outro vídeo. Tchau. Muito perfeito. Até agora não acabou. Gente, olha isso aqui.